Graças a Deus, olha, estamos hoje muito felizes porque o pastor Douglas chegou o dia que eu desejei estar com o senhor aqui nesse programa para falar de Apocalipse. É um livro que eu considero assim grande relevância porque traz as profecias dos últimos dias e aponta o caminho da nossa céu para todos nós. Então, meus amigos, minhas amigas, estamos começando o Apocalipse aqui no programa Deus Pode, graças a Deus. Acompanhe esse estudo do início até o fim, você vai ter grandes revelações, tenho certeza que vai somar a sua vida espiritual e vai ajudar a construir a sua chegada no paraíso. É isso, pastor Douglas. Bom dia, Beleza. boa tarde, boa noite, Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Conforme você esteja aí nos ouvindo, é um estudo maravilhoso. O livro de Apocalipse, ele vai confirmar a nossa fé na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um livro de revelações, como muitos do Antigo Testamento, só que este é escrito na era dos apóstolos. João assim escreve, ele, ainda na ilha de Patmos. A data é um pouco improvável, nós acreditamos que seja a partir da década de 90 depois de Cristo. O último apóstolo a morrer foi João também. E ele, quando estava na ilha de Patmos, ele tem uma revelação ao Senhor. E ele escreve esse livro, que é o livro da esperança. Muita gente tem medo, bispo, do livro de Apocalipse, mas não deveria ter, porque é o livro da esperança. Uhum. Porque ele vai confirmar a fé que está no meu coração e no seu coração. Se Jesus Cristo voltar hoje, a gente é a ida para o céu de glória, para Jerusalém celestial, para a nossa morada eternal. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, o qual nós estamos agora aqui para estudar a tua palavra, Senhor, pedimos que o Senhor nos revele, oriente, nos dê forças para cumprir a tua palavra, nos dê, Senhor, entendimento a respeito da mesma e que possamos sair daqui desse estudo melhores, com a nossa vida totalmente é, confortável no Senhor, sabendo que as lutas são grandes, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para ler o máximo que eu puder, fechar esse estudo de forma bastante conclusiva. Assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Repare que ele quer mostrar aos seus servos. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4 na tela, Carlinha. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Maravilha. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8. Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João,
que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado, disse João, no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um único cinto de ouro. E a sua boca e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno, escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, eu li de uma vez só, a gente agora começar. A gente estuda para quanto tempo? Dá anos. É difícil, porque se você esmiuçar, né, cada versículo desse daqui, ele tem profundidades. Exemplo, apenas um exemplo aqui. O primeiro versículo, né, revelação de Jesus Cristo. Então aqui a gente tem de entender primeiro que quem deu a revelação não foi algo da cabeça de alguém, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E quem é o Senhor Jesus Cristo? João, ele mesmo explica que Jesus Cristo é o Logos de Deus, é a palavra de Deus, é o Emanuel, é aquele que se faz presente para que as pessoas possam conhecer a Deus. Então, quando João ele diz que a revelação é de Jesus Cristo, ele está falando que é do próprio Deus, para que a sua igreja possa ter, né, uma esperança. Ele começa a dizer: a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Por que isso? A esperança da igreja não é material. Nós vivemos dentro de anseios materiais. Nós queremos uma roupa melhor, um carro melhor, uma casa melhor, dinheiro para pagar as contas. Mas a nossa esperança não é isso. A nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória para buscar a sua igreja. O crente que não tem essa esperança, ou que coloca a esperança nas coisas mundanas, verdadeiramente ele ainda não conseguiu compreender. E depois ele vai falar aqui, né, pelo seu anjo que enviou e as notificou a João, seu servo. E aí eu teria de explicar qual o papel do anjo e tal. Então aí a gente teria aí papo demais. Mas, como a gente está aqui num programa, e bem rápido, né? Nós vimos primeiro o título e o assunto do livro, no versículo 1 até o versículo 3. É interessante como ele vai apresentar esse livro.
O livro de Apocalipse ele se torna assim, um pouco difícil muitas das vezes de entender, porque ele fala de coisas do presente e também fala das coisas do passado e também das coisas do futuro. Isso muitas das vezes no mesmo tempo. Então, a gente quando lê tem de ter o cuidado, porque às vezes João está falando de um fato histórico passado e às vezes um fato histórico presente, remetendo à vinda de Cristo. É assim que ele vai tecer esse livro. Então, ele começa a falar primeiro sobre o ato do testemunho de Jesus Cristo. É interessante sabermos e ratificarmos em nossos corações que a igreja do Senhor foi chamada para testemunhar a Jesus Cristo, nunca ela mesma. Quando nós pregamos, nós falamos de Jesus. Por isso que tais visões é a visão de Cristo, tais revelações é a revelação de Cristo. E ele diz mais, bem-aventurado aquele que lê essas palavras. Por que bem-aventurado? Porque essas palavras, ela é um conforto no coração daqueles que buscam a Cristo, daqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Esse livro foi escrito num contexto onde as igrejas já estavam passando por uma grande perseguição pelo imperador, né? Nero já tinha mandado matar muitas pessoas ali naquele local e perseguido, tinha cristãos que tinham sido, teve os seus bens desapropriados, né? Roubados, mandado de volta sem nada, pelo fato apenas de terem se convertido a Cristo. Então, o livro de Apocalipse, ele é escrito para poder dar esperança à igreja. Ou seja, você está passando por grande tribulação e por grande lamento, mas o seu Senhor virá. E no versículo 4 até o versículo de número 8, nosso irmão João, ele vai escrever as 7 igrejas da Ásia, inclusive para Éfeso, que é a igreja que ele era pastor. E então ele começa a falar de uma maneira mais profunda dentro de cada uma delas. Mas ele sempre ratifica da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. E aqui ele diz algo que para nós já é uma doutrina muito importante. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Até Jesus Cristo, todos aqueles que ressuscitaram, ressuscitaram para poder voltar para suas viúvas e para a sua família. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele teve o seu corpo glorificado, tomou a chave do inferno e, acima de tudo, foi aos céus, habitar juntamente com Deus. Não apenas de maneira transitória ou em outro lugar, mas assentado em glória. Antes de Jesus Cristo, o ser humano não habitava nos céus, assim, dessa maneira, de corpo, e o seu corpo carnal e corpo espiritual. Mas naquele dado momento, Jesus Cristo assim o fez. Por isso que ele é chamado do primogênito dentre os mortos. E todos, então, após a Cristo, aqueles que creem em seu nome, foram limpos do seu pecado por Cristo Jesus, pois ele foi julgado por mim e por você, e por isso que nós hoje somos considerados justos. Não porque não pecamos mais, não porque não aborrecemos mais a Deus, mas pelo simples fato que Jesus Cristo tomou o nosso lugar. E ele então, ao vencer a morte, todo o principado ficou sobre os seus lombos, que é a profecia de Isaías. E ele ratifica isso, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também o nosso irmão Daniel, ele ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele enxerga uma mão que é cortada sem mãos uma pedra que é cortada sem mãos dos céus, e ela vem e destrói todo o colosso de Nabucodonosor. Ali aquele colosso simbolizava todos os impérios do mundo. E essa pedra era o próprio Senhor Jesus Cristo. Destrói todos os impérios e ali a pedra cresce de maneira tal que governa todo o mundo. Isso é a vinda de Cristo em glória, em parousia. Ele virá para governar, para julgar. E ele diz mais abaixo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Que coisa linda.
ele diz que Jesus Cristo, ele tem um plano para a igreja do Senhor. E esse plano para a igreja do Senhor, ele não é qualquer plano, mas é um plano onde ele mesmo traçou, arquitetou pelo seu sangue. O seu sangue, ele nos trouxe a chance de sermos salvos nele mesmo. E no versículo 6, ele diz, e nos fez reis e sacerdotes. Aqui é interessante mostrar para cada um de nós a nossa função no reino de Deus. Nós somos reis e sacerdotes. Nós deveríamos, bispo, governar de maneira como reis e sacerdotes governam, né? Uma nação real e sacerdotal. E como sacerdotes reinam? Sacerdotes reinam através da palavra de Deus, através da oração, através da busca da vontade de Deus. Vivemos para glorificar a Deus. E aqui também é demonstrada a função da igreja. A função da igreja é uma tomada de governo. Nós vivemos mediante ao império das trevas. E se somos reis e sacerdotes, nós deveremos avançar para as frentes do inimigo, para poder vencê-lo na guerra e tomar territórios que hoje estão completamente tomados por uma cultura diabólica, na política, nos trabalhos, nas faculdades, no dia a dia. Mudar a cultura, pegar a cultura dos céus e trazê-la para a terra, pois somos uma nação real e sacerdotal, para Deus e seu Pai, e Ele, glória e poder para todo sempre. Amém. Mostramos também a glória de Cristo sempre eterna aqui. E mostra algo que é interessante, a vinda de Cristo no versículo 7, e todo olho verá. Todas as pessoas vão saber da vinda de Cristo. Jesus Cristo virá em glória para arrebatar a sua igreja. Todo olho virá. Todas as pessoas, mesmo dos lugares mais distantes da terra, que aqui é simbolizado pelas tribos, virão. E muitos assim lamentarão sobre ele, porque não irão com ele, não serão arrebatados com ele, ou ficarão fora do seu governo. E algo que é interessante mostrar também no versículo 8, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Toda a história da humanidade foi escrita, controlada e regida pelo próprio Deus. Ele é o princípio da história, ele é o final da história, ele é aquele que há de vir, ele é o Todo-Poderoso, soberano entre as nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O bispo Macedo aqui nesse versículo 8, ele comenta o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Ou seja, ele é o princípio e o fim. O primeiro e o último. Essa, na visão do bispo Macedo, na interpretação dele, é a maneira mais simples para definir alguém que excede todo e qualquer entendimento, né? E que é eterno. Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Portanto, o Senhor Jesus é a palavra viva e eterna, aquele que detém todo o poder, toda a glória e toda a majestade. Não há nada nem ninguém, antes dele e não haverá depois. Colossenses 1, 15 a 17. Quem de fato crê nessa grandeza não se deixa intimidar por nenhuma angústia ou aflição, por maior que seja. Ou seja, a pessoa que entende que Jesus ele é o primeiro e o último, ele é o Todo-Poderoso, ele é realmente, nada antes existiu dele, nem haverá depois, ou seja, ele em si tem todo o poder, e se esse Cristo habita dentro de nós, então não há por que temer coisa alguma. E outra coisa, pastor, para fechar, ele conhece aqueles que confiam nele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, confia no Senhor. Fala de boca para fora. Antes que você assumir a sua fé, entendeu, Carla? Total. E acreditar que ele vai fazer, faz. Mas não pode mudar de pensamento.
Nunca mudar de pensamento, nunca. O pensamento tem que ser uma coisa reta, ativa, pode vacilar. É uma reta que vai chegar até que Deus colocou no coração, a fé que ele vai resolver, é porque ele pode resolver. Aliás, não há nada impossível para o nosso. Prossiga, pastor Douglas. Exatamente. Toque aí, porque é o que eu vivo hoje, é o que eu ensino hoje, é a pessoa aprender a confiar em Jesus. Não basta ser crente, não basta ir na igreja, não basta frequentar cultos, ouvir sermões maravilhosos, maravilhosos. Importa que você creia. E aquele que crê terá glória de Deus. Aleluia. E também, no versículo 9, João, ele fala aqui, companheiro na aflição. Mostra aqui que os crentes estavam passando por grande aflição, mas ele coloca a esperança sempre em Cristo Jesus. E no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? Ele bota sempre a esperança em Cristo Jesus. E então ele começa a falar que ele foi arrebatado. O seu entendimento, e foi levado para um lugar, e Deus então começa a mostrar a ele coisas concernentes à sua vinda, e principalmente para aquela época, pois era uma época de grande sofrimento e de grande dor. Então, ele fala às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muitos vão entender também essas igrejas como se fossem um período da nossa história também. A igreja vindo perdendo a sua característica até a igreja do arrebatamento, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja que Jesus Cristo vomita, a igreja que não tem utilidade mais alguma. E ele, então, começa a ver os 7 castiçais de ouro, que simboliza a igreja, e o Espírito, né, que andava em meio a ela, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito e com um cinto de ouro. Aqui ele começa a fazer algumas imagens concernentes ao Antigo Testamento, provavelmente mostrando aqui quem governava a igreja. Do versículo 13 ao versículo de número 15, essas imagens, principalmente com o livro de Daniel, elas ficam muito semelhantes. Né? Notemos, né, que ele vai falar dos cabelos brancos, que significa a dignidade da idade do ancião de dias. Daniel utiliza isso no capítulo 7, versículo de número 9 também. Ele fala da característica do poderoso anjo de Daniel, capítulo de número 10, versículos 5 e 6, onde ele viria para governar as nações da terra, né, o Filho do Homem. No capítulo 7, 13 de Daniel, é a vinda do Filho do Homem. Ele fala da voz do anjo como um tumulto, igualzinho a Daniel, capítulo 10, versículo de número 6. Depois ele entra, né, dentro daquilo que seria adaptar o imaginário divino. O que é isso? Deus, ele revela, mas as pessoas às vezes não conseguem expressar diretamente como Deus assim revelou, né? Então ele começa a tentar explicar isso com as suas próprias palavras. Pode dar um exemplo claro nisso? Jacó, ele não tinha ainda contato com o Egito, com a Babilônia, que tinha seres híbridos, né? Homens com asas e tal. Então Deus mostra para eles anjos subindo e descendo. Como é que o anjo subia e descia nos céus? Jacó, a mente dele, logo ligou uma escada gigantesca. Já os profetas mais à frente, que tinham contato com seres híbridos, eles acabou imaginando o anjo com asas. Porque a mente dele entendeu que para um anjo estar voando, precisava de asa. Então, aqui ele começa a entrar nesse pensamento divino para poder trazer tal memória. E no versículo 15, né, ele diz aqui, ó, para que os irmãos possam entender isso. E os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Então ele tenta explicar de uma maneira bem clara como seria aquele que estava ao trono de Deus.
A mesma visão lá de Ezequiel 1, capítulo de número 7, que mostra e também tenta trazer para cada um de nós. Essas imagens são exatamente para impactar, para mostrar a glória de Deus, que é indescritível. Nenhum ser humano pode descrever. Notemos que mais à frente ele fala de rua de ouro e de cristais. No céu não vai ter ouro, não vai ter cristal. Mas ele não tinha palavras para poder adequar aquilo. No versículo de número 16, traz também um ensinamento muito importante para nós. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A boca do porta-voz de Deus poderia ser apresentada como uma arma. Isaías 49, 2. Aquele que fala a palavra de Deus é como uma espada. Aqui o anjo, ao falar a palavra de Deus, parecia uma grande espada, cortando, ferindo, restaurando. A espada, ela defende e ataca ao mesmo tempo. Aquele que prega a palavra de Deus é a mesma coisa. Por quê? A palavra de Deus, ela vai sair justos decretos que julgam, né, que traz o julgamento do Messias e que vai servir exatamente para absorver ou para condenar. Então a palavra de Deus, ela absorve e condena. Nós saímos 10 horas da noite, às 22 horas, ali na comunidade do Teixeira, Santa Maria, né, evangelizando. Terminando de evangelizar, era 1h da manhã. Né? Aí, então, ali é um lugar tomado pelo tráfico, e a gente parava, onde tinha uma boca de fumo, eu parava, orava, pregava a palavra de Deus. As pessoas manifestavam com o demônio, a gente expulsando o demônio no meio da rua. E aquilo dali serve de consolo, serve de esperança, mas também serve de juízo. De juízo também. Porque foi anunciado que eles estavam isso. em pecado, que tinha de mudar a vida deles. Se não aceitar a Cristo, ali no grande julgamento aparecerá lá o Douglas, né, que muita gente, você é doido, ficar aí de madrugada, se tiver incursão, se tiver tiroteio, a gente está ali, pregando a palavra. Para quê? Para que a palavra de Deus venha fazer o que lhe apraz. Ou ela salva, ou ela condena. Então, isso aqui, a palavra que salva e que condena, né? A mesma palavra. A mesma palavra. E no versículo 17, ele vai mostrar o terror dessa visão. E eu, quando o vi, caí os pés como morto. Aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Meu Deus. O que vive e fui morto, mas eis que estou vivo. Ele está vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É o que ele foi buscar. Né? Ele desceu na sua morte, ele vai até o inferno e toma da mão de Lucifer, Satanás, a chave da morte e do inferno. Então, acabou com o poder do diabo. Acabou. Eu tinha um morte também. Amigo, o pastor Gilberto Quadros, né? Batizou, falava algo que era interessante. Eu ter medo de um inimigo que não tem nem mais a chave da casa dele. Não pode, né? Não pode. Né? Não tem. Mas esse inimigo é terrível. Ele é. Por isso que a gente tem que ficar sempre vigilante. Em Cristo Jesus que podemos vencê-lo. Sempre em Cristo Jesus. Só em Cristo. Esse terror dessa visão é o que parece lá em Gênesis capítulo 15, quando o patriarca também teve a mesma visão, ele temeu aquilo. A gente viu que aqueles que recebem a revelação de Deus, lá em Ezequiel também, e outros, eles sempre ficaram muito aterrorizados. Por que eles ficaram aterrorizados? Eles ficaram aterrorizados porque era a glória de Deus. No Velho Testamento, aqui já no versículo 18, né, os Salmos 9, 13, 17, 18, dentro da literatura judaica, vai mostrar que as portas do inferno se referiam ao reino dos mortos. Então Jesus aqui, ele fala de vida, ele fala de esperança. Olha, o mundo dos mortos não poderá mais prender aquelas pessoas que morreram, porque eu sou o detentor.
eu tenho o poder sobre a morte, eu tenho autoridade sobre esta casa, que é o que simboliza as chaves. Isaías também fala algo parecido no capítulo 22, de 21 a 22. As chaves sempre vão simbolizar a autoridade para controlar o que quer que abrisse. Os textos judaicos, eles acabam falando de Deus distribuindo chaves, né, para as pessoas, dando autoridade para as pessoas. Então, quando ele diz a respeito desse advento, ele vai falar: olha, eu sou aquele que tem um controle sobre a morte. Por isso que quando a Bíblia fala que Jesus foi ao Hades, muitas pessoas não entendem, foi assunto, levou consigo cativo o cativeiro, são aqueles crentes que morreram acreditando na promessa. Jesus vai no lugar dos mortos, prega para eles, né? A presença dele, pregar quer dizer anunciar, anuncia, eu vim, era verdade. Vocês, Hebreus diz, muitos morreram sem alcançar a promessa, que era a promessa da vinda de Cristo. Uhum. Vocês não alcançaram em vida, mas eu estou aqui. Pronto. Eu estou aqui. E para aqueles que não acreditaram, ele diz, eu estou aqui. E levou contigo cativo o cativeiro. Aqueles que acreditaram foi juntamente com Cristo. Hoje, quando um crente morre, ele está aos pés do Senhor. Ele não está no mundo dos mortos. Quem está no mundo dos mortos são aqueles que morreram sem Cristo Jesus. Essas pessoas vão para lá. E, detalhe, não fica hibernando não, dormindo não. Elas sabem da sua condição miserável, como aquele homem rico que morreu, e ele sabia da sua condição miserável, dá um desespero nele, mas nada mais ele podia fazer, porque ele morreu. Hebreus capítulo 9, né, no último versículo, diz que após a morte segue-se o juízo. E é isso que Jesus Cristo ele diz aqui. E ele começa a dizer, escreve as coisas que tenho visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que tem visto, as coisas que são, e depois destas que hão de acontecer. João, aquilo que você foi testemunha, escreve. Passado, que você andou comigo, fala de tudo isso. João, também fala dessas coisas que estão acontecendo nesse momento. E daquilo que vai acontecer. Que coisa tremenda. Aqui o Bispo Macedo conclui, já concluindo nosso estudo de hoje, ele diz assim, essa expressão, coisas que tem visto, essa expressão deixa claro que o Apocalipse trata de questões e fatos que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer antes e depois da vinda do Senhor Jesus. Gente, é algo assim revelador. Você não tem ideia? Quando eu leio, já no primeiro versículo aqui, de Apocalipse capítulo 1, quando ele fala assim, ó, isso é muito importante você entender. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Olha o detalhe. Mostrar a quem? Aos seus servos. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou. Então Jesus envia através do seu anjo essa informação. E as notificou a João, seu servo. Então o anjo que fala com João é um anjo enviado por Jesus, né? Que vai falar a João. E aí tem outro detalhe que eu acho muito bacana aqui. Que você que está acompanhando aí agora faz parte disso e guarda para você. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Nem todo mundo lê, mas pode ouvir. Se não sabe ler, não vai ler. Mas e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, eu encerro aqui esse estudo hoje, essa leitura, com essa frase, né? Guarde as coisas que você
ouve e o que você lê, as que estão escritas aqui, porque o tempo está próximo. Eu tenho, de fato, o pastor Douglas, eu vou chamar o senhor de professor Douglas também. Professor. Porque eu tenho sido chamado por Deus às reflexões a respeito da sua palavra, visando exatamente a volta de Jesus ou a minha ida para ele. Então, consciente de que o reino dos céus é algo que você almeja, de fato, nós temos que nos esforçar para chegar a ele. E não é com facilidade. Não é com facilidade. O reino de né? Deus é tomado às forças. Tomado com força, né? E há que se esforçar, há que se empenhar para negar. Eu sei que eu estou tão distante, às vezes, daquilo que tem que chegar, e só aí a gente conta com a misericórdia de Deus, porque só a misericórdia dele pode realmente nos fazer perfeitos, né? Justificado através da fé. Porque mesmo com a fé em alta, a gente continua sendo ainda um mísero pecador. E esse sentimento é o sentimento do salvo. Aquele que não é salvo acha que está preparado. É arrogante. É soberbo. E Deus resiste o coração do soberbo. É dele, é um pensamento pessoal dele. Né? Eu estou salvo, estou bem. Eu vejo isso acontecer em geral. Estou bem, não, estou com Jesus. Estou aqui, assim. Às vezes os alunos me perguntam assim, pastor, quando dá aula de soteriologia, né, eles pegam às vezes no meu pé, né? Porque tem esse hábito, né, do pessoal falar, perde salvação, ganha salvação, perde salvação. Não, tu é salvo, tu é salvo. Aí o pessoal, pastor, e o senhor, está salvo? Eu falei, sim, em Cristo Jesus eu estou salvo. Não, para o senhor mesmo, eu estou perdido. Estou perdido. Aí ele, não, mas o senhor não entendeu. Entendi. Eu falei, entendi, em Cristo Jesus eu estou salvo. Não, estou querendo saber pelo senhor. Não, por mim mesmo não. Porque a nossa obra é trapo de imundícia. Não tem como eu ser salvo. Mesmo aquilo que o senhor falou, mesmo estou orando, buscando. Olha, eu estou passando um momento, né, eu e a Pátia, a gente está pastoreando ali no Teixeira, né, a congregação Betel, e estamos 24 horas na obra. Visitando, evangelizando, cuidando de pessoas. A gente vai a presídio, porque muitas pessoas ali foram presas. É isso que eu vou falar agora. Mesmo me sentindo voando, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia todo dia para poder... Mas isso para salvação é nada. É nada. Porque o que conta para a salvação é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a sua soberania. E a benevolência que ele me deu de acreditar. E é a graça. Eu não mereço. Aí o pessoal fala, o senhor está fazendo isso tudo. E chegar lá, então, Jesus olha para você, pode dizer, tu não está salvo. Eu falei, não, ele pode dizer como ele disse, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Não é o fato de conhecer a Deus, é de ser conhecido por Deus. E aí é que está. Será que o meu coração está quebrantado de tal forma que eu sou conhecido de Deus? A minha certeza só em Cristo Jesus. Estamos na expectativa dessa grande expectação da graça, de que Ele nos receba pela sua misericórdia, pelo seu amor, né? Enfim, porque somente Ele pode nos salvar. Somente Ele. Dependência total dele. Vamos trabalhar. Na semana que vem, no próximo estudo, vamos começar pela primeira carta aqui, onde o pastor dessa igreja aqui está sendo exortado agora por João, né? João, que foi também dessa igreja de Éfeso, né? Ele agora está isolado, está em Pátimos, está lá passando pelo o seu momento de total prova, porque de todos os apóstolos que estavam no seu tempo ali, só ele ficou. Flávio Joséfo, eu li o livro da história dos Hebreus toda, né? Só eu mesmo para ler aquele livro daquele tamanho. É 1000 e tantas páginas. E quando fala da história de João é algo assim fantástico, porque ele foi preso, era o último que pregava, uma resistência, né? As pessoas sendo perseguidas, os imperadores da época de João, ele pegou acho que 2 ou 3 imperadores e falou, temos de matá-lo. E jogaram ele num óleo fervente, ele não morreu. Tacaram ele do alto do cume do pináculo
Ele bate no chão, ele levanta. Aí vem um soldado, esse maldito não morre. E Flávio José conta que deram uma madeirada na cabeça, que abriu o crânio de João, que colocava-se os 4 dedos. E João não morreu. E dali ele falou, olha, o que a gente tem de fazer é isolar ele. Joga ele para Patmos. Porque chegando em Patmos, era uma ilha isolada, ele vai se calar. E aí Deus dá Apocalipse a ele. Meu Deus. Esse Deus é maravilhoso. Meu Deus, que é isso? Né? Gente, não tem tribulação, perseguição, dor que vai fazer você calar, não vai fazer você parar de avançar no reino de Deus. Porque é Deus a tua força. E acabou. Muito bom, muito bom. Pessoal, olha, ficamos por aqui nesse livro, né, no início do estudo. Na próxima aula e estudo aqui, vamos falar da igreja de Éfeso, né, que vai ter uma grande exortação. Vamos analisar bem essa questão. E ficamos assim, felizes por ter deixado esse legado para você. Tá bom, pessoal? Agora eu queria pedir ao pastor Douglas, já que eu orei no início, o senhor faz a oração final. E depois a consagração da água. Aí eu venho consagrando a água. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela chance de pregar, anunciar, ensinar a Tua palavra. Eu peço a Ti, Deus, que Tu venhas de maneira grandiosa, Deus, abençoar a todos aqueles que estão a ouvir, meu Pai, esse estudo, que haja libertação, cura, salvação, Senhor, para essas pessoas. Somos gratos a Ti, que seja, meu Pai, levado para milhares e milhares de pessoas, Senhor, essa palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Na Tua presença ainda, Senhor, consagramos, como de sempre, a água, o copo com água, para que essa água receba do Senhor a informação necessária para nos curar, né? A bênção necessária. E ao beber dela sejamos alcançados também pela Tua grande misericórdia. No nome de Jesus, amém. Beba agora do seu copo com água e seja abençoado em nome de Jesus. É um ato de fé. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia e estamos juntos. Vamos vermos daqui, a gente se vê lá na glória. Um abraço. Um abraço, Deus abençoe.